Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia. Bom, e quem quiser entender o silêncio de Bolsonaro, a reclusão de Bolsonaro, a depressão de Bolsonaro, a fuga de Bolsonaro para os Estados Unidos e a recusa dele de voltar ao Brasil ao ponto que deixou a esposa viajar sozinha para o Brasil para cuidar de assuntos supostamente da escola da filha dela. Tudo isso é explicado basicamente pelo tamanho da capivara de Bolsonaro e do tamanho da encrenca que ele tem com a justiça brasileira. É muita coisa e hoje nós vamos analisar aqui as penas a que Bolsonaro já faz jus e ainda nem foi apurado tudo que há contra ele. Você vai ver uma capivara, como dizem no jargão policial, que é a ficha corrida, a ficha criminal do bandido. A capivara do Bolsonaro tem quarteirões e pode fazer com que ele fique na prisão até o fim da vida dele. Vamos entender o que é que está acontecendo. Em primeiro lugar, é o seguinte, comecemos, por exemplo, pela questão mais premente nesse momento, que é a questão indígena, não é? O Bolsonaro, ele abriu as portas das reservas indígenas para que bandoleiros autoproclamados, garimpeiros, bandidos, não é? Saqueadores, genocidas autoproclamados, garimpeiros, entrassem inclusive para atacar os povos originários que vivem nessas reservas e vivem em comunhão com a natureza, vivem em paz. E ali, o que é que os garimpeiros começaram a fazer? Começaram a aterrorizar e até a matar, a exterminar, a dificultar atendimento médico, acesso à comida, esmagar os indígenas para que eles pudessem garimpar e extrair as riquezas da região, que é uma região muito rica, sobretudo em minérios, né, principalmente ouro, pedras preciosas. Então, essa atitude do Bolsonaro fez com que ele, há alguns anos, fosse condenado alguns anos não, o ano passado, perdão, com que ele fosse condenado pelo Tribunal Permanente dos Povos, que cuida da questão indígena, e essa condenação do Bolsonaro nesse tribunal, que é um tribunal extraoficial, ele não tem poderes, mas ele tem o poder de recomendar às instâncias judiciais estabelecidas, tanto no Brasil quanto no exterior, tem poder de recomendar medidas contra os denunciados. E essa denúncia foi contra o Bolsonaro por genocídio. Naquele momento não se deu muita bola, porque é um tribunal que não tem poder de mandar prender, de qualquer coisa, só pode recomendar. E o Bolsonaro deu risada, os aliados dele e tal. Só que isso agora se soma à questão Yanomami, que está chocando o mundo e que mostra, inclusive, não só um descaso, mas uma ação, uma ação ou uma inação, uma omissão do Bolsonaro, mas também ações no sentido de promover um genocídio mesmo, na acepção da palavra, que genocídio é uma palavra que é usada com parcimônia pela justiça, porque ela requer que aquele que é acusado desse crime, ou aqueles, não é, tenham cometido algum ato no sentido de dizimar toda uma população, dizimar mesmo, acabar, não é? E a mortandade de quase 600 crianças por desnutrição num país que é um dos maiores produtores de alimento do mundo. O Brasil alimenta o mundo e deixa os seus indígenas morrer de fome? Sim, sob Jair Bolsonaro. E nunca se viu, com certeza você que está me assistindo, seja você de que ideologia for, se você for bolsonarista inclusive, faça um exame de consciência.
Lembre-se, você já viu na sua vida as cenas de crianças em estado esquelético, não é? Um estado esquelético é um estado em que o esqueleto da pessoa começa a aparecer no seu corpo por falta de um mínimo de gordura, de um mínimo de carne. O corpo vai secando por falta de alimentação, de nutrientes. E é isso que está se vendo. Crianças com braços que parecem um cabo de vassoura. E muitas morrendo. As cenas são impressionantes e lembram as cenas que você vê, todos nós, infelizmente, já vimos, nas televisões, nos noticiários, sobre a fome no continente africano. Que nem isso hoje se vê como era antigamente, até naquele continente onde todos os indicadores sociais andam para trás por força da opressão dos invasores, não é? Por força do abandono daquela região do mundo. Nem lá você vê mais as cenas que nós vimos aqui em relação aos povos originários, que são os donos deste país, são os donos de toda a comida, de todos as riquezas, os minérios, o ouro, o petróleo, tudo que tem aqui é deles. E o homem branco veio e tomou tudo deles, e agora, graças à eleição de um genocida, de um psicopata, de um homem cuja maldade irradia do seu corpo como se fosse a luz do sol, parte para cima dessa gente para dizimá-la. E isso está correndo o mundo, e isso inevitavelmente vai gerar processos, já está gerando processos contra o Bolsonaro no Brasil e no mundo. O Tribunal Permanente dos Povos, o TPP, já encaminhou à Corte de Haia, o Tribunal Penal Internacional, que esse sim tem poderes, não é, inclusive de mandar prender. O Tribunal Penal Internacional já começa, inclusive sob análise de vários membros e ex-membros, já começa a preparar um processo contra o Bolsonaro por genocídio, um crime de uma gravidade muito grande. E esse mesmo crime vai gerar, já está gerando, investigações, a Polícia Federal está investigando o crime de genocídio de Bolsonaro, e começam a aparecer informações de que ele foi avisado pela ONU, de que ele tentou enganar a Organização das Nações Unidas, que o cobrou, inclusive quando ele esteve lá em visita, o cobrou sobre a questão dos Yanomamis, e ele mentiu à Organização das Nações Unidas, dizendo que estava tudo bem, que não tinha ninguém passando fome. Aqui no Brasil, também a situação dele nessa questão vai se agravar, mas a situação do Bolsonaro é muito mais grave do que isso. Porque os processos se acumulam. Há processos que vão recomeçar, por exemplo, sobre corrupção, sobre rachadinha, sobre lavagem de dinheiro com os imóveis. E também há a avalanche de processos por conta da Covid, das mortes da Covid, que envolvem corrupção, envolvem também acusações de genocídio, acusações de responsabilidade. Esses processos, os crimes atribuídos a Bolsonaro nessa questão da Covid, somam mais de 100 anos. Esse crime de genocídio, só no Tribunal Penal Internacional, pode gerar mais 30. Bolsonaro é um forte candidato a ser um novo Sérgio Cabral. Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, que tem hoje penas de prisão de 300 anos e ainda não acabou. E o Bolsonaro, agora você tem, por exemplo, a questão do cartão corporativo, que ele usava dinheiro do cartão corporativo, ele sacava dinheiro vivo do cartão corporativo para pagar motociclistas que faziam manifestações para ele com dinheiro público, dinheiro que ele poderia usar, inclusive, para alimentar os Yanomamis que estão morrendo de fome. Ele gastava para se promover, para vencer a eleição. Ele empenhou
meio bilhão de reais, meio trilhão de reais, perdão, meio trilhão de reais para tentar comprar votos na eleição do ano passado, 5% do PIB. A quantidade de cana que isso pode dar para o Bolsonaro pode chegar a centenas de anos. E com tudo isso, a gente tem ainda, além do encaminhamento dessa questão dos indígenas ao Tribunal Penal Internacional, tem essa apuração da Polícia Federal da crise Yanomami que pode e deve chegar em Bolsonaro e ex-ministros do Bolsonaro. E com isso, se ele for condenado, inclusive na Corte Internacional, 30 anos, aqui no Brasil pode ser até mais do que isso, e eu já vou explicar por quê. Tá? E os crimes da Covid, como eu disse, chegam a 100 anos, e invasores bolsonaristas, para que se tenha uma ideia de como a lei vai pegar pesado com o bolsonarismo, os invasores dos palácios da República pelos bolsonaristas podem gerar até 15 anos de prisão para alguns dos bandidos. Ou seja, 15 anos de prisão, o sujeito passa facilmente 5, 6 anos na prisão. Então, veja que a situação... E o Bolsonaro pode ser o mentor de tudo isso. Então, veja, tudo que aconteceu em Brasília, se os mandados, nesse caso, podem pegar 15 anos de prisão, imagina quantos anos vai pegar o mandante. Para que você tenha uma ideia, o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça em Bolsonaro, que está preso pelos atos em Brasília, pode pegar penas de prisão que podem chegar a 91 anos. Você imagine o chefe dele, que pena pode pegar. E aí, eu digo nesse vídeo que o Jair Bolsonaro pode pegar prisão perpétua. E no Brasil não existe prisão perpétua, mas a de Bolsonaro pode ser perpétua, e eu vou explicar por que para você, justamente com as matérias que eu selecionei, para que você possa entender o que é que está acontecendo. Bom, então nós vemos aqui que o Tribunal Internacional dos Povos condenou Bolsonaro por crimes contra a humanidade em setembro do ano passado. O Tribunal Permanente dos Povos, o TPP, condenou em setembro do ano passado Bolsonaro por crimes contra a humanidade cometidos durante a pandemia da Covid e indicou que uma outra política teria salvo pelo menos 100 mil pessoas. A condenação, porém, não deve ter consequências práticas contra Bolsonaro. Ainda que apenas simbólica e moral, a decisão poderá ampliar a pressão internacional contra o presidente brasileiro, como de fato fez, e gerar condenação pelo Tribunal de Haia, Tribunal Penal Internacional. A sentença que condenou Bolsonaro foi encaminhada ao Tribunal de Haia, não é? E a apuração da PF sobre a crise Yanomami pode chegar a Bolsonaro e ex-ministros, diz essa reportagem de hoje, de ontem, dia 27 de janeiro de 2023. O governo foi alertado há mais de um ano e pouco fez para evitar uma tragédia anunciada. 1 ano e 3 meses antes do governo federal declarar, no último dia 20, emergência de saúde pública na terra indígena Yanomami, a maior do país, procuradores do Ministério Público Federal alertaram Bolsonaro e pediram providências sobre a crise humanitária que se desenhava na área. E não houve nada. Então não é só a ONU, o Brasil tem provas concretas contra Bolsonaro sobre isso, não é? O Bolsonaro pode pegar até 30 anos de prisão caso seja condenado em corte internacional. O presidente foi alvo de ação de juristas por crime contra a humanidade no Tribunal Penal Internacional. Ele pode ser condenado até 30 anos de prisão e caso o tribunal entenda que ele cometeu crime contra a humanidade no caso da pandemia. E esses crimes atribuídos pela CPI da Covid ao Bolsonaro somam até 100 anos de prisão. Não é? Então, se ele for condenado por todos esses crimes, são 100 anos, mas são muito mais crimes. Tem crime de corrupção, tem crime de atentado contra o Estado Democrático de Direito, né?
E como eu disse para você, os invasores bolsonaristas, por exemplo, podem pegar mais de 15 anos de prisão pela destruição dos palácios em Brasília. Agora imagine o Bolsonaro se for confirmado que ele é o mandante de tudo isso. E note-se, temos que lembrar o seguinte, recentemente veio a público a informação de que o STF tem áudios do Bolsonaro mostrando que sabia que o cartão corporativo da presidência da República estava sendo usado para financiar esses crimes. Então a coisa é muito grave para ele. O Anderson Torres, o ministro dele, pode pegar 91 anos. Se o ministro pega 91 anos, quanto tempo pega o Bolsonaro? Então, mas por que eu falo em prisão perpétua? Pelo seguinte, vamos lá. Dados pessoais. Isso aqui é a Wikipedia do verbete sobre o Jair Bolsonaro. Eu só quero um dado aqui. Bolsonaro nasceu em 21 de março de 1955, 4 anos antes de mim. E ele tem hoje 67 anos de idade. Na pior das hipóteses, de acordo com a lei brasileira, vamos lá. Qual é o tempo máximo de prisão no Brasil? Porque o Bolsonaro pode chegar a ter 300, 400 anos de prisão facilmente. Qualquer advogado vai confirmar isso que eu estou dizendo. Todas as condenações do Bolsonaro, se ele sofrer todas as condenações que se espera, ele pode pegar todo esse tempo de prisão. Agora, qual o tempo máximo de prisão que alguém pode pegar no Brasil? Vamos entender. O pacote anticrime, que inclusive foi feito pelo próprio governo Bolsonaro, sob a batuta ainda do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, ampliou o limite de cumprimento de pena, que era de 30 anos. Então, por exemplo, você pode pegar 300 anos de cadeia como o Sérgio Cabral. Você só vai poder ficar 30 anos preso. Esse poderia. Mas agora, com a nova redação, graças à lei anticrime, do artigo 75 do Código Penal, que disciplina o tempo de prisão, esse tempo aumentou. O artigo 75, o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Então agora são 40 anos. Se você cometer outros crimes ou for condenado por outros crimes no âmbito desse processo, pessoal, se você, por exemplo, você foi condenado a 300 anos, aí tem mais alguma condenação, você chega a ser condenado a 500 anos, tá? Não importa, você vai continuar 40 anos preso. E aí tem bom comportamento, tem uma junta de especialistas que tem psicólogos, não é? Tem estudiosos, tem especialistas em segurança, que frequentemente vão avaliando o preso para ver se ele tem condições de retorno ao convívio social. Então a pena de 40 anos, a pena máxima de 40 anos, hoje em dia, pode até ser atenuada, mas isso é uma hipótese. Mas como o Bolsonaro tem 67 anos, se ele ficar preso, vamos dizer, 23 anos, quase metade da pena, ele vai basicamente não vai sair da cadeia com 90 anos de idade. Ninguém sabe se uma pessoa vive na cadeia até 90 anos de idade. Há casos, mas são poucos, porque a vida na prisão é dura, não se pode deixar de levar em conta que inicialmente um presidente da República, tal, assim como Lula, fica numa prisão especial, tal, mas com o tempo ele acaba caindo na questão, na prisão comum, não é? Porque aí deixa de haver privilégios. Então, realmente, a vida, ainda que seja uma prisão melhorzinha, com cela individual e tal, a vida na prisão é muito dura, existe o fator emocional, quer dizer, os cuidados com a saúde nunca são exatamente aqueles. Então, é muito provável, existe uma possibilidade concreta, eu não vou dizer que é muito provável, mas existe uma possibilidade concreta de o Bolsonaro ficar preso até o fim da vida dele, o que equivale a uma prisão perpétua. Veja que eu sempre acreditei que nenhuma pessoa deve comemorar a desgraça dos outros, porém,
o que acontece é o seguinte: olhemos para o caso dos Yanomamis. Olhemos. O que é que nós vimos ali? Qual foi o sofrimento de cada um daqueles seres humanos? Porque cada um deles é um ser humano que vale tanto ou mais quanto Bolsonaro. E o sofrimento daquela gente, a condenação à morte por decisão consciente do Bolsonaro, porque a não acudir quem ele tem o dever de acudir, ele está tomando uma decisão de matar, de dizimar, de fazer sofrer todo um povo. Eu não tenho prazer em dizer que o Bolsonaro deve ser preso. Não, eu não tenho esse prazer. Ainda que muitos possam até dizer que tem, eu não tenho. Mas eu tenho medo de que aquilo que o Bolsonaro fez fique impune. Porque se isso acontecer, outros Bolsonaros virão. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.